do PESC, o Embrapa for Milk, que é uma iniciativa da Embrapa de startups e de pesquisa para a área agropecuária, e a gente está organizando um negócio muito legal que é o Vacathon, né? Que é o melhor nome do mundo, Vacathon. Né? Que a gente quer mandar uma equipe da UFRJ lá para a sede da Embrapa, lá no interior de São Paulo, onde vai ter um Ideathon, onde vocês vão concorrer a dinheiro, que é bom, é sempre bem-vindo, né? E para trabalhar com soluções agropecuárias, também tem um treinamento. Então, quem quiser participar do Vacathon, por favor, entre em contato comigo, né? Se eu conhecer alguém que tenha interesse em abrir negócios, desenvolvimento, pode falar comigo, vou mandar mais dados para vocês via, né, sistema. Então, né, o que é o MQTT? Né? O que a gente falou na aula passada? Qual foi o protocolo que a gente falou? COPE. Quais eram as características do COPE? Robin. Falando nisso, quem era o responsável? Era você. Eu vi só quieto. Eu tinha que. Você era o responsável, você tinha que ter me lembrado de botar os slides novos. Porque eu botei os de corpo que eu tava reescrevendo, né? Então tá vazio. Então, pode ser traduzido rápido para HTTP. Tem uma rápida tradução para HTTP, ele é síncrono ou assíncrono? Ele é os dois, ele é assíncrono via observations. E o que eu falei sobre observations? É uma bosta. Horrível, funciona direito. Então, surgindo isso, surge o MQTT. O MQTT é muito mais interessante. Quer dizer, amo o COPE. Eu uso o COPE para tudo. Eu quase não uso o MQTT. Eu amo o COPE. Mas o MQTT tem uma vantagem. O MQTT foi criado em 99 para conectar oleodutos por conexão via satélite. Ou seja, ele nasce da indústria, ele não nasce da academia. A característica dele é open source, simples de implementar, leve, consome pouca banda, provê qualidade de serviço integrada dentro do protocolo, agnóstico dos dados, ele não quer saber o que está vindo ali. Ele é feito para comunicação M2M, principalmente em IoT e assíncrono. Ele não quer saber o formato do dado. Você pegou esse café aqui? Oi, quer? Eu quero. É o quarto. Parece uma banana. É o quarto, gente. Mas, poxa, já são 10 da manhã. Os usuários que eu não pedi, qual é a diferença do M2M para o Quê? M2M e o AT? IoT é internet das coisas. É um conceito tecnológico, onde eu ligo máquinas. Eu uso máquinas para monitorar os estados. Eu tenho que trazer da caneca. Daqui a pouco. Isso aqui não dá nem para tapar o buraco do meu dente falso. É um buraco enorme. Né? Enfim. IoT é a tecnologia de comunicação, onde eu estou pegando sensores inteligentes, dando para eles capacidade de processamento e comunicação. M2M é o conceito tecnológico que diz que de devices vão se comunicar sem interação humana. Ou seja, a decisão é feita entre o dispositivo e sem o ser humano interage. Então, assim, se você é M2M, não quer dizer que você seja IoT. Porque o que caracteriza a IoT? Internet das coisas. É estar na... Todo mundo está em rede. É estar na internet. Porque senão é a internet das coisas, né? Automação. Mais uma vez, mesmo sendo professor de IoT, eu digo para vocês o seguinte: a automação não é um problema. É ótimo. Certas coisas não deveriam estar na rede. Né? Imagina lá que você tem uma videocirurgia. Isso não devia estar na internet. Ah, Cláudio, mas se eu sou cirurgião, eu deveria ter os dados de uma videocirurgia para poder em casa estudar? Não. Por quê? Privacidade. Não precisa saber. É coisas que não dá. Não precisava ser IoT. Agora, a moda, vocês vão ver o trabalho de vocês como engenheiros a dizer, seu mongoloide, isso aqui não precisa de IoT. Para de inventar solução tecnológica que não tem necessidade porque é um buzzword bonito. Por exemplo, vocês querem ver um caso de uso onde a automação é muito utilizada? Esgrima. Esgrima?
O esgrima é o esporte mais tecnológico do planeta hoje. Por causa dos sensores que eles usam aqui para detectar. Isso aí é carinho de mãe. Eu consigo medir a posição do teu braço para dizer se você está empunhando errado ou não. Eu consigo verificar a velocidade da empunhadura, eu consigo... Esgrima é muito legal, tinha no FRJ há 15 anos atrás, você podia fazer de graça. Era horrível, mas era maneiríssimo. Ainda tem. Ainda tem Não. lá na FD. Ainda tem? Mas durante o tempo a mulher tinha saído. A mulher, né? A professora tinha saído para fazer pós-doc na França. Muito maneiro, né? Fui fazer um pós-doc de esgrima francesa. Eu fiz o curso errado, né, gente? Pô, não tô sabendo jogar esse jogo. Era maneiríssimo, né? Mas todos os esportes hoje é o mais tecnológico. A medição em tempo real do esgrimista é extremamente interessante. Ele é tão bizarro, mas tão bizarro nesse aspecto que é muito difícil. São 4 países que normalmente ganham os campeonatos internacionais de esgrima. Espanha, França, Itália e Alemanha. Que tradicionalmente... E aí, né, não tem nada a ver com a aula, mas é muito legal. Tem um livro de esgrima do século XVII, que é considerado arte da guerra europeu, né, que são só técnicas de esgrima. É muito, muito, muito legal. É claro que esgrima de espada. Não essa esgrima que a gente vê tradicionalmente, é chamada de esgrima de florete. Mas isso não tem nada a ver com a aula, mas é muito legal saber, né, que inclusive os floretes eles são monitorados em tempo real. E aí tem um esporte tailandês chamado Sepak Takraw, que é tipo uma mistura de futebol com tênis com Muay Thai. Sepak Takraw, fala. Futebol e porradaria. Não. Não tem porradaria. Você só pode chutar essa bola de tênis, como se fosse squash, com os joelhos, cotovelos e seus pés. Falta pouco para ter porradaria. É uma bola do tamanho de uma bola de tênis. Tamanho de uma bola de tênis. A rede deve ser mais ou menos aqui no meu peito. Cara, é a parada mais maneira que eu já vi na minha vida. Parece coisa de filme de Kung Fu. Você viu o futebol, tá ligado? Não vi futebol australiano. Ainda não tive oportunidade, mas gostaria de ver. O Sepak Takraw é muito... Eu acho que eu sei. Um que o Paulo tinha tipo o boi, mas o cara dá umas piruetas assim. Passando esporte pra transformar é meio doido, né? Meio doido? Cara, meio doido é você ver que negócio, as crianças jogando isso na rua. Você fala, não é possível. Não é possível. Enfim, né, mas todas essas coisas hoje em dia são monitoradas. Né? Então, por exemplo, como é que você analisa dados? Quem já viu aquele filme Moneyball, tem no Netflix? Já. Moneyball. O homem que mudou o jogo. Tem isso? É o que só conhecer só como Moneyball. Mas É o Brad Pitt fazendo estatística, gente. Vamos lá. Não, o Brad Pitt não. O cara, o Brad Pitt, assistente do Brad Pitt fez estatística, que ele é o cara que contratou. Não, João. Não estraga a piada. Com precisão. Vamos lá. Então, a mesma coisa, esse tipo de dado, por exemplo, eu preciso que esse dado esteja na internet. Não. Agora imagina o seguinte. Então, o próprio MQTT ele não nasce como um protocolo de IoT, ele nasce como um protocolo de automação. E nesse aspecto ele é muito bom. Só que ele é baseado nesse conceito, né? Que é um protocolo Publish Subscribe, onde os clientes publicam tópicos, nesse caso esses tópicos são equivalentes aos resources que eu tenho no Cope, e os clientes vão assinar determinados tópicos. Ou seja, por exemplo, os meus sensores estão publicando dados e nem todo mundo precisa de todos esses dados. Então, ele é o primeiro tipo de protocolo que é orientado à informação. É o que a gente chama de ICM, Information Centric Network. Ele vai ter a figura de um broker, né? Aí isso a gente viu pouco em rede, né? Broker seria um servidor ICM. É um cara que vai centralizar essas nossas medições. É o servidor, né? É o equivalente ao Cold Server, é o servidor MQTT. Então tem um sensor de temperatura. Se o meu celular ou o meu laptop quiserem, eles vão estar utilizando isso aqui. Mas esse servidor aí fica tipo... É físico mesmo ou é só... Físico. Tanto o publisher quanto o subscriber vão se conectar a um broker, né? Os clientes vão escrever um tópico no resource, o broker recebe e distribui as mensagens. Por isso é que ele é assíncrono. Porque, na verdade, você vai receber quando você subscrever para receber esse tópico.
Então, a coleta pode ser síncrona, pode ser periódica, normalmente ela é, mas aí você só vai receber quando você quiser. Então, ele é assíncrono do ponto de vista do subscribe. O publisher vai publicar quando ele tiver que publicar, né, gente? Não faz sentido. Se um tópico receber uma nova mensagem, aí que o broker vai enviar aos clientes. Só que qual é a vantagem disso? Se eu tenho, por exemplo, enquanto no COPE a natureza da informação é mesmo da periódica, dada a requisição do mandar, né, eu consigo transformar isso em assincronicidade através do observation. Né? Aqui, no MQTT, eu preciso de uma nova medição para eu fazer essa publicação. Tá? Agora, da mesma forma, aí entra. Qual é o problema desses protocolos? Já ouviram um ditado maravilhoso que exemplifica a vida de uma forma extremamente poderosa? Para quem tem um martelo, tudo é prego. Vocês vão ver os caras que fazem essas medições periódicas, mandando mensagens para o broker MQTT e o broker disparando essas mensagens que nem um sociopata. Isso não foi feito para isso. Mas se o cara pensa no MQTT exatamente como ele pensa no HTTP, ele vai fazer esse negócio. Por quê? Porque era que louco, funciona. O que ele está fazendo? Besteira, programando errado. Mas você não falou, mas se o dado é atualizado no intervalo de tempo... Aí você não deveria estar usando o MQTT, né? É uma escolha. Entende o problema? As coisas são escolhas. Quando você toma a decisão de modelagem, deu ruim. Quando vocês aprenderam a programar, vocês já como é que as professoras, sei lá, que esse nome não quero saber, guarda para você essa informação. Tá? O professor ensinou para você assim, mete a mão aí no código e vamos programar? Não. Tomara que não, né? Foi uma coisa, na verdade, a gente não tinha como programar. Era assim, vai fazer em casa o que você quiser. Papel não compila, gente. Eu adoro dar compo por um motivo simples. Eu não preciso estar certo. O compilador está certo por mim. Rodou, não rodar, não rodou. Né? Cláudio, você não entendeu a parte do... Tá, se eu tenho publicando periodicamente informação e o broker vai espalhando igual o sociopata, meio que entope a rede... Não, é ruim. Não é feito para isso. O protocolo tem um overhead simplesmente para você publicar. Não, mas quando você quer fazer medição em tempo real, não necessariamente você quer... Se o vidro quebrar, você me dá um alerta. Se mudar o batimento cardíaco do paciente, você me dá um alerta. Se eu estou medindo energia elétrica, o consumo é constante. Qualquer variação me dá um alerta. Qualquer variação me dá um alerta. É muito mais aplicado a esse tipo de situação. Perfeito. Então, o broker, ele é o responsável por receber, filtrar e decidir quem está interessado. Então, eu posso ter lógica aqui dentro, isso é uma coisa muito poderosa. Ele vai manter a seção dos clientes, ou seja, diferente do Cope, o Cope é stateless, aqui ele é stateful. Autorização e autenticação dos clientes. E ser código aberto geralmente quer dizer que ele é extensível. Eu gosto dessas coisas de código aberto, gente. Eu sou Linux Fag, tá? Então, vocês podem desconsiderar, caso vocês não sejam, só quer dizer que vocês vão estar errados. Mas é importante que o broker ele seja escalável, integrável, monitorável e tolerante a falhas. Né? Porque ele vai estar lidando com aplicações, como vocês falaram, em tempo real. Tem algumas implementações interessantes, como, por exemplo, o Mosquito, né? Que acho que é o mais famoso deles todos. Né? Que foi feito pela Eclipse Foundation. Ele é pseudo open source, na minha opinião, tá? E o HiveMQ. O HiveMQ, ele inclusive é utilizado para quando você faz aplicação em microserviços. O que é uma arquitetura de microserviços? É uma arquitetura de software onde eu tenho núcleos muito enxutos de software e todo o resto da minha comunicação, todo o resto da minha lógica é definido em pequenos pedaços. Esses pequenos pedaços se comunicam entre si, dada a necessidade. Uma das formas de você comunicar na arquitetura de software é usando protocolos de comunicação assíncronos como o MQTT. Então, o HiveMQ ele é uma forma de você se comunicar em arquiteturas de microserviços. Por incrível que pareça, nos últimos anos, né? Ele não tem nada, não tem a ver pelo não útil, né? Mas seria muito bom que vocês, numa rede industrial, se preocupassem com segurança, né? Mas
Claro, né? Segurança se tornou o que a gente chama de requisito não funcional do software. Qual a diferença entre requisitos funcionais e requisitos não funcionais? Funcional, a gente precisa para o programa funcionar. Os não funcionais é algo meio que adicional, fecho, vamos dizer assim. Não vai, tipo... O Não programa tem... vai funcionar, mas é tipo uma Vamos mais. elaborar isso melhor. O programa tem um objetivo. Tem um objetivo. Programa de soma. O que um programa de soma tem que fazer? Pegar dois números e somá-los. Somar. Né? Qual é o input de um programa de soma? Se eu somo dois números. Dois números. Dois números. Duas strings é possível? Não. Depende Depende de como você definição. define. Perfeito. Quando eu quero, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu quero fazer um software? Análise de requisitos. Análise de requisitos me leva ao quê? A casos de uso. Ok? Todo mundo tá sus? Que diagrama bonitinho, que tem um carinha com a bolinha na cabecinha. É assim. Tá? Meu Deus. Cadê a Adriana? Vocês fizeram com o Gabriel? Adriano. Adriano? Você não entendeu. Eu gosto da Adriana, ela é legal. É legal, mas falta. Não, é porque vocês não gostam É porque eu acho muito ruim vocês aprenderem SI antes de aprenderem a programar. Alguma coisa. Ah, justo. Porque vocês não conseguem entender quais são os passos para fazer um programa. Mas enfim, isso eu já discuti algumas vezes com o pessoal do DCC, é bem legal. Eles mostraram contra-argumentos muito melhores. Então, assim, tem uma discussão. Mas isso é professor bostejando. Né? É legal, a gente é pago para isso. Né? Então, vamos lá. E aí, então, por exemplo, eu tenho aqui. Então, o requisito funcional não é simplesmente aquilo que faz com que o programa funcione. É aquilo que dá propósito ao teu código. Segurança pode ser um requisito funcional, porque se seu código não for invadido uma vez e o teu programa deixa de valer, segurança pode ser algo que você tem que se preocupar. O requisito não funcional é tudo que adiciona qualidade à tua informação, mas não era necessário. Por exemplo, se você escolher fazer algo em Python e não em PHP ou C, é um requisito não funcional. Só mudou a qualidade. Mudou a qualidade, mas não a função. Tá? O core business do negócio. Agora, se você está numa rede industrial, que ao longo dos anos, nos protocolos antigos, ela era isolada da rede IP tradicional, essa rede era segura? Tecnicamente, Não. Não. Nem um pouco. Mas a gente ignorava. E sabe o que ignorância é? Uma benção. Você pode fingir demência. É maravilhoso. Mas por que era seguro essa atração? Porque isolamento é uma palavra forte. Não é possível. Ela está deslocada da rede tradicional. Mas sabe falar que informação, que isso está na rede, né? Procura na internet fotos de fábricas. Escreve no Google, fotos de fábricas. Faça isso. E você vai ter uma coisa interessante, né? Fotos de pessoas que trabalham em indústria e tiraram fotos de indústria. Ah, Vocês vão ver com muitas coisas legais. Aí tem algumas fotos interessantes, né? Vocês vão ver equipamentos que os olhos sem os equipamentos estão lá, tirados nas fotos. Vocês vão ver... Aí vocês vão no Facebook do cara, e o cara tem a cidade, né? Porque o cara diz ali que trabalha. Tem foto, eu e os parceiros do trabalho. Então você sabe que hora que ele almoça. Como é que é o crachá da empresa? Como é que é o crachá da empresa. Não estou dizendo que vocês deveriam se preocupar com esse tipo de coisa. Pero, deviam sim. Eu trabalhei num caso um tempo atrás, eu trabalho muito, né, com investigação forense. E trabalhei num caso um tempo atrás de... Vocês sabem, né, que no meio público as pessoas estão botando o dedo em alguns lugares para fazer ponto. Ponto eletrônico. Ah, tá. Você faz ponto eletrônico com a digital. Ah, sim. Aí tem vários problemas de fazer ponto eletrônico com a digital, né? Por exemplo, quem trabalha com coisa manual, muitas vezes não tem mais digital. Sim. Professor, às vezes, quando usa muito giz, tem que renovar a identidade. usar íris. Mas também não pode, porque aí eu estou discriminando quem tem alguma deficiência. O conhecimento facial.
Não porque tem taxa de falha alta, mas acima de 2%. Da orelha. É mais específico. Faz DNA, meu irmão! A orelha é mais específica Tivesse que o esse sangue pelo trabalho. pra cada Eu pessoa. acredito, mas não. Tira sangue, então, na hora do... Tira sangue. Não, já tem alguns Dá testes seu baseados em sangue, DNA, que demoram assim, algumas horas. Só que é caro isso. Beleza. 3 meses depois eu descobri um editado de silicone. Eles fazem Já ouvi com... falar. Eu tinha isso em autoescola. Você pagava, fazia uma... Conheço pessoas que fizeram autoescola na Conheço pessoa que fiz. Não, eu tô fazendo ainda. Eu tô fazendo Você ainda. gosta dessas E não pessoas, tem né? mais. Conheço pessoas que estão fazendo. Não tem mais, eu perguntei. Pô, a aula teórica é horrível. Já cheguei logo e tem silicone. Não. Mas esse tipo de coisa acontece. Então agora a segurança passa a ser um requisito novo. Só que você joga tudo para a rede IP, você passa a ter que garantir essa segurança. Então segurança passa a ser um novo requisito. Então uma das formas de você garantir segurança é você desenvolver o seu sistema de forma segura. É o que a gente chama, hoje em dia a gente saiu de um paradigma de simplesmente de desenvolvimento integrado, a gente está trabalhando no que a gente chama de Continuous Integration, Continuous Development. É o que a gente chama de DevOps, que é o nome mais babaca do universo. O que é Continuous Integration, Continuous Development? Para cada modificação de código que você faz, continuamente o código é testado, deployado e implantado sem necessidade do integrador funcionar. Só que tem um conceito chamado que é o DevSecOps, que é desenvolvimento seguro, Continuous Integration, Continuous Development seguro. Que já virou DevOps, porque as pessoas já voltou a ser DevOps. Então, porque as pessoas entendem, esse negócio de segurança parece uma boa ideia. Né? Parece que vai ser bom esse negócio de segurança. E dentro de DevOps, DevSecOps, você vai ter o quê? Arquitetura de microserviços. Por quê? Porque se esse microserviço ele é pequenininho, ele é mais fácil de você verificar o código. Os testes de cobertura do teu código são os testes que verificam os requisitos funcionais do teu código. Né? Interessante, teste só verifica requisito funcional. Se segurança não é um requisito funcional para você, você não tem teste. Né? Você já escreveu um teste unitário? Quantos aqui escreveram um teste unitário na vida? Não, levanta o braço, poxa vida. 2. Tá. Teste unitário é um programa que testa o teu programa de forma de você avisar pessoas que testaram o seu programa. Existe uma arquitetura chamada TDD. Desenvolvimento orientado a teste. Só que esse desenvolvimento orientado a teste não é o suficiente. O que esse TDD pressupõe? Pressupõe que você primeiro escreveria os seus testes e depois você escreve o teu código. Você escreve tanto o código de teste quanto você escreve o código do teu programa. Como é que funciona o incrível mundo da computação? É um lugar maravilhoso. Às vezes você nem passa pelos requisitos já, vai direto. Meu amigo, assim, tem 3 níveis de programação. Normalmente que as empresas fazem. São 3 paradigmas muito conhecidos, como o XGH. Quando o XGH não dá certo, eles fazem o que a gente chama de POG. E quando o prazo está 1 semana do prazo, a gente faz POF. O XGH a gente chama de Extreme Go Horse. Eu meio que combino com você e vai sair programando que nem um sociopata. Quando tudo começa a dar errado um mês antes, eu começo a fazer POG, que é programação orientada a gambiarra. Porque, tipo, fica ruim, mas vai dar certo. 1 semana antes do prazo, quando o cliente já ameaça que vai cobrar a multa da tua empresa, você faz POF. Chama-se programação orientada a foda-se. Tipo assim, o que funcionar tá valendo. Tá rodando na minha máquina. Cara, eu já fui numa empresa que o cara disse assim, tá rodando a minha máquina. O nego pegou a máquina do cara e botou como servidor. Pelo bem da empresa. Não é mais sua máquina. Exatamente. Agora é o servidor da aplicação. Fiz um RTP, agora Obrigado pela sua máquina. Não. Você não está entendendo, João. Pegou o computador, levou para a sala de servidores e ligou no switch. Deus não tem nada a ver com o que aconteceu lá. Mas ele não pagou multa. Ficou ruim. Uma caixa de vidro. Cara, eu nunca tinha visto um servidor Windows XP. servidor Windows XP. Eu contaria melhor essa história. Não, pô, assim, você tinha, assim, era 30 mil reais por dia.
ou entregar um produto de merda. Qual que ele escolheu? Entregar o produto de merda. Olha que louco, né? Eu tive um outro caso de um colega meu, cujo nome eu não vou citar, pelas implicações logísticas do fato, que ele fazia o seguinte, ele fez o seguinte uma vez. O chefe dele virou para ele e falou o seguinte: vamos chamar ele pelo nome fictício de fulano, né? Um ótimo nome. Fulano, você tem que entregar isso aqui em 2 semanas. Aí o fulano, que era desenvolvedor experiente, na época, lá em 2008, já era um desenvolvedor experiente, falou: cara, dá não. 2008. Mas não, vai fazer essa parada. Aí ele falou: tem que dar! Você tem 2 semanas, eu preciso de 3 meses. Ele falou: não. Tem que dar, senão você está despedido. Então dá. Ele fez uma linda interface, um lindo sistema de coleta de dados. Como é que a gente programa? Vamos lá. É MVC. Até hoje a gente faz MVC. Por quê? Porque a gente é preguiçoso. Modelo, visão e controle. Modelo diz sobre os dados, visão sobre o que aparece para o usuário, e controle são as regras de negócio. O que é difícil de fazer? Controle. Modelo é mais ou menos a mesma coisa, é chato, eu odeio. Meu Deus, lidar com banco de dados, que coisa insuportável. Já lidou com DBA? Lidar com DBA é como, tipo assim, pregar os seus testículos numa cadeira durante 6 horas e ouvir o cara dizer sobre como a integridade dos dados é interessante. Eu não quero saber, meu amigo, só quero que fique numa caixa. Se fosse um arquivo de texto, pra mim tava bom. Né? E visão é as coisas bonitas. Visão, assim, eu declaro minha total e completa inaptidão de conseguir fazer qualquer coisa que o ser humano consiga utilizar. Tá? Por que mais meu amigo era muito bom de visão? Então ele fez um sistema lindo. Tá, lindos. O sistema dele não fazia absolutamente nada. Era um sistema que ele usava, né? Ele não era para o IBGE, mas era para um censo. O censo da empresa, o censo dos clientes, qualquer coisa nesse sentido. E aí, vai ter uma fase de coleta do software. O que ele fez? Ele gerou o sistema de coleta e só coletava. Durante o resto do tempo, ele foi fazendo o controle. Tá pronto? Então, esses casos de... aí, só que ele não conseguiu completar a tempo da fase de análise. Poxa, chefe, quebrando o teste. Vou demorar 1 semana para consertar. E aí ele meio que completou. Agora, se estava bom ou não é discutível. E aí, para que esse tipo de coisa não acontecesse, as pessoas passaram assim, quando o cara escreve muita coisa junta, isso é um problema. Então a gente migrou para essa arquitetura de microserviços, onde as partes são pequenas, é o que a gente chama de um sistema complexo, onde partes pequenas integradas de forma única geram um conjunto muito grande de operações, né? E eu consigo proteger cada uma das entradas e saídas, como se cada um desses componentes fosse um pequeno programa. Então eu consigo pegar uma equipe grande e dividir isso daí. Você simular modularizar o código, a ponto de eu conseguir... Isso é transformar cada parte de módulo do meu código num sistema separado que se comunica através de MQTT, por exemplo. Isso permite escalabilidade, porque, por exemplo, se eu estou numa aplicação em nuvem, eu posso subir tantas instâncias quanto eu quiser desse código, porque, na verdade, é tudo publish subscribe. Eu tenho interesse de uma requisição possa ter ou não. Então, se a minha instância de banco de dados está com problema, o que eu faço? Eu subo outra instância. E agora, quem faz muito isso? B2W. Quem é B2W? Quem que já comprou Submarino? Na Americanas. E não comprou. No Walmart. No Extra. A B2W é a empresa que faz o e-commerce em todos esses caras. A infraestrutura do e-commerce. Eles só trabalham com essas aplicações de nuvem. O que eles usam a B2W? Usam Python, usam Go, usam Java para fazer essas paradas funcionar. A Stonehenge também usa arquitetura de microserviços. Todo mundo que é sério hoje em dia usa microserviços. O IBGE está estudando para fazer microserviços, DevSecOps. Eu dou um curso do IBGE de programação segura. Eu comecei a fazer isso aqui na disciplina de segurança no período passado, e aí eu desanimei. Cada trabalho lá? Não. Eu dei uma... Assim, eu gosto de turma que participa. Então, se a turma vem e fica lotada, bicho, eu psicopatizo. Em linguagem de programação, estou dando caso de uso e de atividades que os meninos estão fazendo. Estou batendo, com 2.
2. Um mês de aula, já fizeram o site, tá? Tipo, chupa. Ponto 2, pô. O que vocês estão esperando? Precisa. Eu estou usando Python Anywhere. Então cada um deles já tem, tipo, endereços com nomes dele, né, com o nome dele na web. É maneiro. Mas... E aí estão fazendo esse negócio aqui. Então assim, só que, pô, aí a turma... Caraca, velho. Já junta que eu já não gosto muito da segurança. Aí a turma não vem, eu falei, cara, é muito trabalho para pouco benefício. Aí foi o curso feijão com arroz mesmo, um miojo. E é por isso também que eu não consigo lançar nota ainda. Sempre que eu vou lançar nota, eu falei, cara. Não, tem um lá que o cara, assim, dei 10 trabalhos, o cara entregou um e mandou um e-mail. Cláudio, o que nós vamos fazer? Nossa. Não tem todas as etapas que Fala, eu provavelmente vou dar segurança no período futuro, você vai assistir. Não, 10% do seu trabalho... Se tirou 10, Cara, teve um caso, foi muito engraçado, é uma palavra difícil. O cara era monitor, eu nunca tinha dado reprovado no monitor. Reprovar monitor é um cúmulo, né, gente? Você sabe, né, gente? Pô, reprovar, o cara só tem que estar lá, né, bicho? O cara reprovar em monitoria, você consegue realizar esse fato? Eu falei, olha, pega os meus slides e coloca no Classroom. Na época não era Classroom, coloca na página. É o mesmo slide. Pelo amor, você já fez a matéria, você já fez outras matérias. Toda a matéria eu dou introdução à rede porque eu não cobro pré-requisito. O maluco não fazia. No final do período eu peguei e liberei a pasta. Foi uma ideia idiota. Porque alguém apagou os meus slides todos. Mas... Sim, mas... Só se control, né, gente? Pelo amor de Deus. Deu pra resolver. Aí o menino virou assim, tipo assim, véspera da prova, abri todos os slides, véspera, né, uma semana da prova. Puxa, agora eu consigo organizar a pasta. Com essa vozinha. Com essa vozinha. Eu fiquei pistola. E esse é um problema de microserviço. Por quê? Porque eu tinha que ter dado para o cara pequenas tarefas e testando a comunicação. Conforme fosse escalando, e que a coisa ia melhorando. Então a ideia é que eu não sei a escala do meu problema. E é por isso que eu vou usar um programa de publish subscribe. Porque eu posso ter uma janela, mas eu posso ter 5.000. Nem todas estão quebrando ao mesmo tempo. Agora, se eu estou verificando a temperatura de um prédio, em geral, eu estou verificando a temperatura de todas as salas. Se estou fazendo um sistema de detecção de incêndio, eu vou fazer um sistema de detecção de incêndio de todas as salas. Espero, né? É bom. Eu já vi um problema. Isso é um problema. Às vezes você tem bons alunos que tomam decisões ruins. Porque quando eu estou dando matéria de rede sem fio para o meu estado, eu falo assim, vocês têm que se preocupar na modelagem da aplicação, a aplicação tem que economizar energia, tem que economizar mensagem. Aí o cara, tipo assim, fez um projeto muito grande de prédio inteligente e ele chegou assim de conclusão, que eu só ia medir temperatura nas salas que tivessem gente. Assim, do lado pegar fogo. Exatamente, só que assim, como ele tá querendo... Não tem gente, deixa. Na verdade, ele pensou assim... Deixa o fogo chegar na sala que tem gente. Ele queria usar o mesmo barramento de temperatura, isso aí era concepção variável. Ele queria usar o mesmo barramento de temperatura para todas as aplicações, pô. Foda a ideia. Só que ele esqueceu justamente isso, nem toda aplicação tem a mesma natureza da informação. E aí, quando ele aplicou a regra de negócio dele, ele tinha um sistema de detecção de incêndio que só funcionava se as pessoas estivessem na sala. Ou seja, se tivesse um curto-circuito, acabou. Fudeu. Não, o cara tivesse cercado Que nem uma multinacional. Não tem problema nenhum. Se o cara tivesse uma sala e as salas em torno tivessem todas, não tivesse ninguém e pegassem fogo, ferrou. É isso. Esse é o problema. Mas uma hora o fogo ia chegar na sala que tem. Não, mas aí informação relevante. Vocês sabem qual é a taxa? O fogo se espalha numa taxa de 9,3 graus centígrados por segundo. Com material inflamável tipo drywall. Né? Claro, essas informações consideram sempre o cenário americano. Aqui no Brasil é muito melhor. A gente está menos suscetível aos incêndios do que no cenário americano porque a gente gosta de concreto.
né? Isso é bom, isso é legal. Né? Os nossos prédios são mais resistentes. Né? Nossas estruturas, principalmente para casa, são mais resistentes. Para fazer uma reforma é um inferno. Né? E mãos à obra não funciona aqui. Né? Não é só. E mãos à obra que não rola. Vou trocar sua casa em 2 semanas. A casa inteira, 2 semanas você quer fazer uma temporada assim. Eles vão fazer uma temporada. Sim, uma temporada, 6 anos. Mas eu quero ver se vai eles vão tirar uma pizza em uma temporada só. Vai ficar uma demorador de pessoas. Só tem 2 casas a temporada toda. E aí, tipo... Então, esse tipo de cliente aqui resolve esse tipo de problema. Então, não adianta você ter a lógica da troca de informação sem que isso esteja associado ao seu problema. Então, na verdade, a diferença é que o MQTT funciona em cima do TCP. E essa é uma das grandes coisas que a gente acaba não utilizando o MQTT tanto para redes de IoT. Mas eu estou confundindo agora, porque o TCP não já era um problema que você falou do HTTP, e por que agora você está apresentando o MQTT como alternativa? Não, estou utilizando o MQTT como alternativa. Estou dizendo que o TCP é um problema. É justamente isso. A grande questão aqui é que o MQTT, que o rodar em cima do TCP é um problema. Por que ele roda em cima do TCP? Garantida. Número de sequência também. Eu quero que meu publisher tenha um número e meu subscriber consiga receber comigo com a mesma numeração. Ele é stateful. Eu tenho garantia dos estados. Pelo princípio de pilha de protocolos, se eu recebo uma informação de uma determinada camada, se eu não tenho essa função, quem é responsável? Hã? Você quem? Qual? Se é acima ou abaixo? É de cima, perfeito. Então, assim, o que eu digo no COAP? O COAP usa TCP ou UDP? Quem está no pilha 6LoWPAN? UDP ou TCP? Então, quando eu coloco MQTT no 6LoWPAN, qual é o problema? Eu quebro a bodega da pilha. Eu quebro a bodega da pilha. Porque estamos esperando o TCP não o DP. Porque eu uso o 6LoWPAN usa o DP, não é isso aqui usa o TCP. O que a gente faz é uma implementação cagada do MQTT. A gente faz o que a gente chama de tunelamento. A gente usa o DP. Então, olha só, eu tenho entre usar um protocolo cuja natureza é periódica e não serve para toda a aplicação, que é o COAP, ou um protocolo que a grande vantagem dele é quebrado por definição. Mas seria mais fácil você usar o UDP e aí, assim, para corrigir a garantia de um crédito, usar aquela ideia do timeout? Você não recebeu o seu dado em X, sei lá, unidade. Mas isso aí tem que estar dentro do protocolo. Mas Beleza, mas justamente perfeito, o Rogério, a ideia do Rogério é perfeita, a gente fez uma avaliação chamada MQTT UDP. Justamente pega esse negócio e joga para o MQTT. Por quê? Porque isso aqui foi feito em 99. Que ano a gente está? 20 anos atrás a gente não sabe. Há 20 anos atrás a gente falava de IoT, não falava nem de celular. Sabe o que surgiu em 99? 802.11, rede sem fio. É o ano que o padrão foi liberado. A gente não tá nem aí, a gente não quer nem saber. Pô, curiosidade técnica, né? Vocês sabiam que a Universidade do Havaí foi a primeira universidade do planeta a fazer comunicação de dados discretos sem fio? A AlohaNet, em Baltimore, né? E... Ele falou alguma coisa? Então, era o primeiro protocolo sem fio que era baseado em CSMA-CD, via sem fio, via rádio. Né? É claro, a gente já se comunica via rádio, troca dados via rádio há muito tempo, né? A gente chama isso de rádio. Né? Então, sempre teve um italiano lá, o tal de Marconi fazendo os paranoia. Mas, foi a Universidade do Havaí. Né? Muito interessante, né? Como assim, antes que alguém diga, eu não estou apoiando a guerra. Mas a Guerra Fria foi um grande motivador de várias dessas tecnologias de telecomunicações. Né? O Vint Cerf, o pai do modelo de comunicação entre redes, interconexão de redes, ele sabe qual é o grande trabalho dele no Google hoje? Redes interplanetárias. Como é que você se comunica quando você tem interferência de um planeta ficar na tua frente?
Mas é isso mesmo, se comunicar, a Terra se comunicar com uma estação na Lua, a Lua se comunicar com alguém que está em Marte, é isso. Vocês já viram Interestelar? Oi? Já viram Interestelar? Interestelar é isso, só que você tem atraso, né? O atraso de propagação passa a ser um problema. Então, olha só, quem aqui já ouviu falar? Vocês viram a palestra do Don Tozer sobre internet quântica? Lá na Copa? É. O Don Tozer fala sobre internet quântica, né? Qual é o menor caminho entre dois pontos no espaço? Dobrar o espaço. Irado esse conceito. Irado. Eu não tenho física pra isso tudo não, gente. Mas é maneiro. Não, o cara é brilhante, né, cara? Me faltam 70 pontos de QI pra chegar lá. Mas tá bom, tá bom. Eu fico aqui nos pacotinhos. Então, olha só. Tenho 3 ordens do pacote MQTT. Um cabeçalho de tamanho fixo, um cabeçalho de tamanho variável e o payload. Normalmente, o que vai interessar para o payload é o recurso do COPE. O cabeçalho de tamanho variável que vai interessar, o cabeçalho de tamanho fixo é endereço, CRC, essas coisas chatas que ninguém tem interesse. Né? Que é a mesma coisa em todo o protocolo. Cláudio, se é a mesma coisa em todo o protocolo, por que a gente blá 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 blá, né? Porque sim, para de encher o saco. Então aqui, ó, o tipo de como pacote e algumas flags que eu botei e o tamanho do pacote. Ou seja, eu quero verificar esse tipo de coisa. O cabeçalho de tamanho variável, né, é um pouquinho diferente. Os tipos de pacote de controle vão me mostrar isso por quê? Porque eu posso ter uma mensagem do connect e um ACK do connect. De public, um ACK do public. Recuperação do public, o public received. Qual a diferença entre o public ACK e o public received? Eu tenho o public release também. E o publish complete. Pode ser um pacote de impactos. Então, você que se visse, são novos. Não, sério. Reservado é proibido. Por que a gente tem bits do tipo reservado? Porque a gente não sabe o que fazer ainda. Então a gente quer guardar alguma coisa para o futuro. História longa e tornada curta, normalmente a gente não usa para nada. E fica só reservado. Né? Classes de rede. Quais são as classes? O que é uma rede classe A? Vou jogar um sapato em vocês. Como é que eu caracterizo uma rede P como uma rede classe A? Procurem na internet. Vocês têm celular, vocês têm a porra toda. Por que vocês ficam olhando pra mim com cara de bocó? Não. Isso é máscara. Tá na faixa de P. A faixa tem nada a ver com faixa. A faixa é uma consequência. Isso daí é usado mais por... Não é usado por nada. Isso aqui é vou te jogar um sapato. Eu vi isso no Get do lixo. Máscara que você usa pra dormir, criança. O primeiro bit do primeiro octeto é 0. O bit. Por que é por bit? Porque meio físico transmite bit a bit. Se eu vou esperar para descobrir a rede quando eu tenho informação completa, eu estou jogando tempo no lixo. Vocês não sabem a assembly. Começa a dar comprinha e assembly a partir de agora. Aí você teria as classes Ds, que é multicast. E a classe E, que é uso futuro. História longa, tornada curta, não usamos. Diga. Não tem umas classes A's que estão alocadas para isso também? Reservados, que é diferente do uso futuro. É de uso exclusivo para teste. Publiquei a mensagem, publicar que é a mensagem publicada. Public é quando eu quero ter garantia de entrega. Então, na verdade, toda aquela questão que eu tinha no TCP eu não preciso ter. Eu estou refazendo aqui com o Public. Publish Release quer dizer o seguinte, eu estou anunciando que eu vou iniciar um pacote que é grande.
que é o publish complete. Então, ou seja, eu posso ter um recurso que é muito grande e que eu não consigo trocar uma mensagem só. Isso é uma forma de fragmentar a mensagem. Sem que eu precise chamar isso de fragmentação. Eu tenho subscribe, subscribe EC, unsubscribe, unsubscribe EC, ping request, ping response, disconnect e outro reserve. Ou seja, o primeiro e último membros do octeto. Por quê? Basicamente porque é pelo mesmo motivo do conceito de rede. Eu não estou formando uma rede, eu estou formando uma ICN, uma rede orientada a conteúdo. Isso quer dizer que eu não estou interessado no teu endereço IP. Eu não estou interessado em quem você é. Eu não estou interessado na rede que você tem. Se você tem a permissão de logar aqui em mim, é porque você está interessado no meu conteúdo. Eu estou interessado em resources. Qual é o problema de resources? Os resources são problemas de segurança, problemas de escalabilidade e problemas de autenticação. Tá. Sobre o header variável, eu vou ter o seguinte: quanto o header fixo, na verdade, vai ser esse pacote de controle, o header variável vai dizer o seguinte: eu vou variar em função de parâmetros do meu cabeçalho. Por exemplo, se eu tenho QoS ou não, se eu vou permitir a fragmentação ou não. Imagina o seguinte: se eu só tenho sensor de temperatura e alguém me faz uma aquisição de um sensor de luminosidade, esse cara pode ser malicioso. Se eu posso perder mensagens e isso representa uma perda para a minha aplicação, eu tenho que representar isso. Então, esse tamanho variável, esse cabeçalho de tamanho variável, são mensagens de controle que eu não tenho necessidade de um primeiro momento. O que a maior parte das implementações simples do MQTT faz? Corta isso. Mantém só aquelas mensagens que eu mostrei para vocês. Então, a conexão MQTT é sempre entre o cliente e um broker, ou seja, apesar de eu chamar isso de Publish to Subscriber, o Publish to Subscriber é um dos modelos de cliente servidor. Força, João, força. Uma vez que você vai pegar um café para nós dois, não vai? Bom. Então, assim, uma vez que a conexão é estabelecida, o broker vai manter ela aberta e ela só vai fechar quando tiver uma mensagem de desconexão ou quando a conexão é perdida. Ou seja, uma vez estabelecida, eu guardo esse estado. Qual é o problema de guardar estados de conexão? Escalabilidade, o que é? Você pode esgotar. Esgotar? Overhead. Overhead. De forma geral, é overhead. Guardar status, ou seja, o cliente pode manter o estado da conexão? Não, claro que não. Faz sentido. Se estou dizendo que o cliente isso é feito por coisas de baixo desempenho, quem mantém o estado da conexão é o broker. Ele determina de acordo com... Não, se você tem muito O sensor, broker sabe que existe o sensor lá. Aí se eu tenho muitos sensores, eu tenho um problema. Agora, o que isso gera problema? Eu tenho um problema de escalabilidade do broker, MQTT. Isso é porque faz com que o COAP, que a gente hoje em dia ainda use mais os observations do COAP do que o próprio MQTT. Entende o tamanho do drama? É um protocolo que parece melhor, entende melhor as necessidades de OT, mas as necessidades de OT ele manipula de tal forma no MQTT que isso é problemático. Ok? Mas o broker ele guarda o endereço de todos os clientes que estão conectados. Ele guarda endereço ou ele guarda conexão? Ele guarda o status da conexão. MQTT qual camada? Aplicação. A aplicação guarda endereço? Então acabou isso por aí. Lembrando, na camada física, qual é o tipo de troca de informação? Qual é o nome que a gente dá? Bit. Na camada de enlace? Na camada de rede? Datagrama, perfeito. Na camada de transporte? Segmento. E na camada de aplicação? Mensagem. O que determina algo ser uma mesma aplicação? Quem define isso está na camada de baixo. Como é que eu determino via camada de transporte que uma aplicação pertence a uma mesma aplicação? Qual é o...
Porta. Então eu sei a porta que o cara entrou e estabeleço o número de sessão. E aí vem uma coisa muito importante que a gente deixou de ter, que o livro do Kuroda trata isso muito en passant. No capítulo 2 do Kuroda, quando vocês falam na camada de aplicação, a gente mostra um pupurri de aplicações. Mas a gente mostra o seguinte, a camada de aplicação original, ou a camada de aplicação TCP/IP, no modelo ISO-OSI, era definido como 3 camadas. Que era aplicação, sessão e apresentação. É a responsabilidade da manutenção das sessões, a sessão seria a unidade de manutenção que a gente teria para a camada de aplicação. É por isso que o livro junta as 3 camadas. Porque, na verdade, as 3, elas não são uma empilha da outra, elas são em paralelo. São codependentes. Então, na verdade, o fato de serem codependentes transforma que elas sejam um único protocolo. Você não tem como ter um HTTP sem você fazer estabelecimento de sessão. Como é que a gente faz estabelecimento? Como é que a gente faz estabelecimento de sessão? Handshake. Perfeito, pegou? É. A gente faz tree handshake. Como é que a gente faz estabelecimento de conexão aqui? Connect. E aí eu guardo essa sessão. Só que para isso eu preciso, tá? Ele pegou, porque foi o slide que eu deixei agora. Agora, eu tenho como estabelecer conexão sem dar resposta? Pronto, então está resolvido o problema. Essa resposta é a nível de aplicação ou a nível de TCP? Aplicação. TCP tem CONAC? Então está resolvido o teu negócio. Nota o seguinte, tanto aqui para o COMP quanto para o MQTT eu tenho confirmação das respostas. O MQTT tinha aquele esquema de confirmação de ciclo único, que a gente reclamava no HTTP, quando eu fazia o HTTP 1.0, que isso tinha um desgaste da minha conexão. Né? Era muito lento. O COMP disse o seguinte, é lento, estou sussa com isso. O MQTT não, eu mantenho a conexão aberta. Então nesse aspecto o MQTT é mais rápido. Então olha só como é que é um pacote MQTT. Um pacote MQTT nada mais é do que uma lista de strings. Por que listas de strings? Porque fazer parser é tão bom. Fazer parser é tão fácil. Todo mundo ama fazer um parser. Então, como é que eu publico no MQTT? Após conectado, eu posso publicar no broker, o MQTT vai filtrar as mensagens por tópicos, ou seja, eu vou ter aqui no meu campo de mensagem um client ID, um client session, username, um password e um topic. Então, cada topic vai virar um banco de dados separado e cada mensagem vai conter os dados. Ou seja, o MQTT não quer saber sobre os dados. Não quer saber. Você pode mandar uma foto, porque você pode ter uma câmera, você pode mandar um dado de temperatura, você pode mandar lá a frequência natural do maluco lá na espada. Os dados eles vão ser textuais ou mesmo vão ser dados estruturados, tipo XML ou JSON. Tradicionalmente a gente manda JSON. Por quê? Porque é menor. Pode ser binário? Pode ser binário. Alguém de sã consciência vai mandar binário? Só se você tiver uma API para poder codificar esse negócio do outro lado. Existe essa possibilidade? Existe. Mas eu não faço nada com binário, porque tem muita preguiça, gente. Tem muita preguiça. Não tem, isso não é de Jesus. Deus não quer. Tá? Então, quem publica a mensagem está preocupado apenas em entregar a mensagem ao broker. O MQTT, client, ele não quer saber se o usuário vai receber isso. Como é que o usuário vai receber isso? É via HTTP, você vai buscar no browser, você vai ter um aplicativo. Né? Por exemplo, qual é o nosso problema aqui na FRJ? Nossos colegas da área de saúde, de belas artes, de letras, eles precisam de um monte de soluções tecnológicas. Às vezes as soluções tecnológicas deles são mongoloides. Bem simples. Por que a gente não está ajudando? É só ver o laboratório lá. Os computadores têm receptores de Wi-Fi para a rede não capadeada. Ah, isso é um outro problema. Isso é uma outra questão, mas também essa questão que senão vou apanhar de novo. Porque não tem comunicação. A gente não sabe o que a gente precisa, a gente não sabe o que a gente consegue fazer. Então vamos fazer isso aqui e vamos pensar esse problema da FRJ com uma rede orientada a conteúdo. Quem são os clientes MQTT? Cada um dos laboratórios, cada um dos nossos colegas lá do laboratório. Quem é o broker?
Por que headset, cara? Tudo cai no headset pra gente resolver. Em teoria seria a TIC, né? Por que a TIC? A TIC é um órgão que lida com a infraestrutura. A TIC é a camada 1, bicho. Ela cuida da infraestrutura de comunicação. Quem cuida... Aí vamos pensar o seguinte, assim, olha só. Quem é a camada de aplicação... Vamos lá para o exemplo do correio. Quem é a camada física do exemplo do correio? O carteiro. O carteiro tem culpa da carta não chegar? Também. Mas se o carteiro não receber a carta para te entregar, a culpa é dele? De quem é a culpa? Se você não botar selo na carta, o carteiro recebe a carta? Se você não botar a carta no envelope, o carteiro recebe a carta? Se você não botar a carta... Isso aí, o endereço, obrigado. O CEP, o carteiro entrega a carta? Se o correio pegar fogo, o carteiro entrega a carta? Só. Pode ser que seja. Então a TIC cuida da infraestrutura de comunicação. O pessoal da TIC? A gente pode não estar falando. Se o cliente não fala... Geralmente no final acaba assim. Depois a gente vê isso. Mas assim, se o cliente não fala, não tem como publicar esse dado. Se o broker não recebe, não tem como publicar esse dado. Então assim, se você for parar para entender, tudo na vida parece um sistema com os subscribes. Você tem que pedir para ter. Né? Eu ia fazer uma passagem bíblica, mas eu preferi me conter. Então, assim, essa responsabilidade é do broker de entregar as mensagens. Ou seja, eu tenho que ter um elemento aqui que pega esses dados e joga. Normalmente, aqui na universidade, a gente chama isso de decania. Responsabilidade de decania é juntar os poderes do seu centro de reportagem. Agora, tem outro broker maior, que é a reitoria, que pega a responsabilidade dessas decanias, desse aqui, né? Transforma isso em realidade. Você pode fazer isso no GTT também? Botar um broker? Eu tenho brokers de maior? brokers. Eu tenho brokers de brokers. Então eu tenho esse pacote de publisher, né, onde eu tenho um packet identifier, que é relevante para o QoS, ou seja, se o meu dado é de tempo real, eu tenho necessidade de QoS diferente. E aí que entra o QoS e me dá as necessidades da minha aplicação. Se eu posso ter uma mensagem, por exemplo, quebrar o vidro. Quebrar o vidro, eu posso perder a mensagem de quebrar o vidro? Não. Mas agora, se ela demora para chegar a um problema? Não muito. Agora, se o incêndio demora um segundo a mais ou menos, isso faz diferença. Então, o tipo de dado, o tipo de aplicação é que determina as necessidades de QoS. Tradicionalmente, na literatura, vocês vão ver muita gente falando sobre o dado. O dado tem QoS, o dado não tem QoS. Não importa. Qualidade de serviço. Então, por exemplo, assim, se você manda um clipe de áudio no WhatsApp, você fica incomodado se ele demora para chegar? Calma aí. Tretas. Porque a gente lá em casa Tretas. Onde é que eu parei? Antes da UFRJ entrar de voadora? O áudio do WhatsApp, se você... Por que eu tava falando disso? Qualidade de serviço, QoS. Que dado não tem que... Vocês me dão uns 30 segundos. Mandou muito bem. Se tu querer destruir o código. Sim. Ela destruiu. Deixa eu ver se liga. Sim.
sinto Mussum agora. Aconteceu alguma coisa, Cláudio? Quer falar sobre isso? Eu não sou o tipo de pessoa que fala. Quando eu falo, eu vocifero, é diferente. Então, deixa para quem merece. Melhoras. Vai ser ótimo. Vai ser uma delícia. Vamos lá. Então, olha só, eu tô lá falando sobre a voz. A voz é um pressuposto extremamente interessante. Quando eu mando um clipe de áudio, eu não tenho nenhum interesse em saber se ele chegou em 1 segundo ou 2 segundos. Isso é o bom do WhatsApp. O WhatsApp pressupõe a sincronicidade. A não ser quando, né? As pessoas têm fogo, né? Aí, você não respondeu meu WhatsApp, né? Só porque eu demorei uma semana para responder, você não precisa me lembrar todos os dias. Mesmo estando online? Mesmo estando online. Como fala tirando dele do WhatsApp? Assim, aí você só vê aquela mensagem, você não vai me responder? É muito legal isso. Aí na hora que você responde, você já tá. Eu sempre começo, desculpe a demora em responder. Mas eu estava muito atarefado. Tá? E quando você esquece? Não, assim, eu tenho um hábito seguinte, que eu escrevo o e-mail e depois eu releio, então vai tudo pro rascunho. Então eu tenho uma pilha de e-mails do rascunho de pessoas que eu deveria ter respondido e eu nunca respondi. Né? Aí o cara, Cláudio, você não tá bravo comigo? Provavelmente, mas eu não sei qual é o motivo da vez. Né? E aí, tipo... Eu acho que eu tô bravo com você. Tipo assim, é engraçado. Hoje em dia eu tô falando para meus alunos o seguinte, olha, me entrega um papel. Um papel gera peso, peso eu quero me livrar. Então Cláudio, as árvores. As árvores são nozes. Então vamos lá. Então eu posso ter vários subscribes para assuntos diferentes, ou seja, uma mesma sessão pode estabelecer vários tópicos que eu estou interessado. Então eu tenho uma infraestrutura de solucionamento, essa infraestrutura é compartilhada, e esse compartilhamento não faz com que eu tenha dados de cada um dos tipos. Como é que eu faço isso? No Code eu faço isso através dos observations, só que isso é um jeito meio zoado. Aqui é melhor feito. Quais são? 11h23. Tá cedo. Não, hoje eu vou dar uma moral para vocês e vou mostrar outras duas coisas. Uma coisa que eu quero mostrar é o Tinkercad e outra coisa que eu quero mostrar são uma pilha de PVCs feita para Arduino, que é muito boa. Eu quero que vocês deem uma olhada em casa. Culpa é do Sidney se não tiver isso no Classroom até quarta-feira que vem. Não. Agora eu tô culpando o Sidney. Eu posso dividir as culpas. O Igor já tem várias culpas. Tá me devendo várias paradas. Você quer que eu crie, pelo menos, uma notícia do trabalho, para depois você já ir adicionando o que é que você pelo menos... Não, mas eu vou culpar as pessoas de qualquer jeito. Mas se você quiser criar, eu agradeço. Né? Então, assim, aqui foi o trabalho do NetworkX, né? Que eu botei na aula passada e eu esqueci como... Isso, tá. Tem que marcar uma data, né? Pô, marcou, marcou. Eu marquei ela, né? Hã? Só preencheu. A gente tirou foto do trabalho, Ah, isso foi Você não conhece, né? Só tem que perguntar se tá no Classroom ou não em vez de... Calma aí, você não está no Classroom. Só tem 4 pessoas. Cara, desculpa. Teve alguém que viu um trabalho no Classroom também. Não sei se alguém já viu aí. Não, porque você pode ver a pessoa que pode negócio do Classroom. Não, eu recebo toda notificação do Classroom. Cara, o Classroom é maravilhoso. Né? Então, eu uso o TF8, né, dentro dos meus tópicos. Isso é um limitador, né? Mas uso a barra como delimitador justamente por causa que eu quero usar a questão de Uniform Source Identifier. Então, por exemplo, eu posso ir em House, Room e Main Light, ou seja, eu posso identificar sensores diferentes por tópicos diferentes. Tá? E isso é muito interessante porque agora eu consigo mapear tudo na minha rede como Identifier. Então, existem tipos de wildcards de vários níveis ou de nível único. Quando eu uso mais, eu estou dizendo que é de uma única coisa. Por exemplo, para cada room eu posso ter um mainline, ou eu posso ter de vários níveis, eu posso cobrir, né, esse tipo de coisa. Eu posso cobrir diversos tipos de
Por exemplo, eu só posso ter um main light. Se eu estou usando de nível único, eu posso ter um main light. Se eu estou usando de vários níveis, eu posso ter vários, né, tipos de um mesmo dado sendo coletados. Eu consigo diferenciar tipos. Isso é muito interessante. Eu posso, inclusive, ter qualidades diferentes. Em lugares onde usuários diferentes têm requisitos diferentes, por exemplo, Lilian é professora. Se a Lilian atrasa para algum compromisso, 30 pessoas ficam atrasadas por consequência. Então, a Lilian é um gargalo. Se o Sidney se atrasa, o Sidney se atrasa. Ele não é um gargalo. Então, na fila, eu tenho que dar prioridade para a Lilian em relação ao Sidney. Isso faz sentido para vocês? Se eu tenho um main light que ilumina mais, se eu for escolher um deles para alimentar, eu vou alimentar o main light ou o side lights? Main light. Tem como definir prioridade entre eles. Tem. Pelo QoS. Calma aí, só um instante aqui, que é o Henrique. Fala, Henrique. Legal. Cara, eu vou estar na prefeitura hoje, tá? Seria isso aqui? Não. Não. Ah, tá. Que susto. Aqui, ó. Não. No meu veio exatamente assim. Mas você se Sua inscreveu aprovação. como? No site. Quando? Não interessa, mas fala com o Daniel, fala com o Daniel com o Maurício. Eu nunca vi o e-mail deles. É, exatamente. Relaxa, né? Tá bom, beleza. Vocês já terminaram, já começa com os pontos. Tá bom, beleza, um abraço. Desculpa, gente. É a fonte... Ah, porra. Então, só, o nível de QoS que a gente tem é de 3 níveis, né? Por que é de 3 níveis? Por que eu tenho QoS de 3 níveis? Que eu represento com 2 bytes. Então eu vou ter o best effort, garantia de entrega e garantia de entrega segura. Quanto maior o nível de QoS, maior a troca de mensagem, de consequência maior o overhead da rede. São 2 bits, né? Isso. As referências são aqui, é o oasis.org, que é uma implementação, o Raio MK e o Internet Guide, tá? Agora, deixa eu mostrar para vocês algumas coisas interessantes sobre essas satanices aqui. Tem gente que eu sei que a gente vai utilizar o MQTT, acabou consequentemente usando o Rabbit MQTT. Pode falar um pouquinho dele? Porque eu só ouço falando assim, Qual? Rabbit MQTT. Reddit? Não, Rabbit. Rabbit, MQTT. Isso aqui? Que é o coelho? Certo. Sempre falam pra mim que é bom usar junto, mas só porque eu... Não, é só mais uma implementação. É um plugin. tá. Inclusive aqui, nesse guia aqui de microserviços, eu estou usando o Nameco, por exemplo. Tá. É mais um. É um broker. Tem uma outra implementação que eu tinha separado aqui para vocês. Cadê essa mulher aqui? Bizarro que tem gente que usa o médio. Como é que é? Bizarro que tem gente que ainda usa o médio, porque ele acaba cobrando os caras. Sim, não, claro. mas eles cobram só alguns. Tipo, se você é... Não, é porque tem que ser escritor. Tá. Assinante. Aí, quando Não, você é eu... escritor assinante, a sua publicação ela é paga. Mas tem publicação grátis também, que são os legais. Eu só vejo as grátis mesmo. Não tô aqui. Não postar também. Não, hoje eu tenho coisa postada. Calma aí. Mas não é você não tecnologia, mas eu tenho. Não. Tem coisa de confirmação? Tem muito link, gente. Eu leio bastante sobre esse negócio. Tá, calma aí. Telecom... Coetânea... 18 de outubro.
Eu não sei porquê não, mas vai demorar. Aqui. Essa aqui é uma implementação para Arduino Uno, que eu recomendo que vocês deem uma olhada, da Stack PV6. Ele usa o Arduino Uno e o XB Series 1. Então ele implementa o Sixlopan, o RPL e o Cope. E ele pode funcionar tanto em cima do 802.15.4 com o XB, mas ele pode funcionar em cima do Ethernet ou do 802.11, tá? Ele só está, nesse momento aqui, ele baseado no ContiQOS. ContiQOS é um outro sistema operacional que a gente vai ver um pouco mais para frente, para IoT, tá? Queima no inferno, Satanás. Cara, eu odeio página ruim. Hoje o dia não tá querendo me ajudar. Então, essa implementação é muito legal. Vocês podem baixar e você consegue ter um Arduino, sei lá, por R$10 para você brincar em casa. Tá? Então tem o MicroPy e o PicoPy. O MicroPy é para Arduino Uno e o PicoPy é para Arduino Mega, que precisa de um pouco mais de memória. Então é bem legal vocês darem uma olhada. Tá tudo aqui, tá em C, né? Sinto muito. Mas vocês podem explorar todo esse código aqui e fazer uma rede com eles. Eu acho essa implementação... Quem fez foi a Telecom Bretagne. Eu posso passar depois esse negócio aqui para vocês. Ah, culpa do Sidney, gente. Vamos lá. Quero. Ele vai querer assumir a culpa. Então assume a culpa. Eu já tenho sim. O que mais que eu queria mostrar para vocês hoje é que o áudio está me consumindo nesse exato momento. Era sobre isso ainda. Cara, é impossível como eu quebro o meu raciocínio. Tinkercad. Obrigado. O que é o Tinkercad? Se você não tem um Arduino e quer testar essas coisas, o Tinkercad é uma plataforma 3D de implementação de circuitos. Então você consegue testar os seus Arduinos, os seus circuitos integrados, antes deles chegarem. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de usar. Tá? Cara, as pessoas têm que dar para vocês essas ferramentas legais de fazer os Paranauê. Por que eu não salvei? Ah, tá. Eu tenho um motivo para não ter salvo. Sim. Você guardar seu cartão de crédito. Ele que criou ou ele que tá usando? Não, ele está usando. Isso aí. Eu falei quanto tempo isso vai ser hackeado. Então posso vir aqui em circuitos, testar alguns circuitinhos. E esse circuito, posso aqui simular circuitos. Então aqui eu estou simulando um lag, um LEDzinho. Então... O computador é lento, como vocês podem ver, eu tenho um conjunto de abas abertas, então vocês vão ter que... Esse, por exemplo, eu posso brincar aqui com o Arduino Uno e iniciar a simulação. E eles vão piscando LEDs diferentes. Aí se eu abro aqui o código para ver, eu tenho um editor de código para testar. Então eu posso treinar tudo que eu quero, assim, sem que vocês tenham acesso a um Arduino Uno. Se eu quiser testar a rede, ele guarda os dados, assim, mais rápido.
Então isso aqui é bem legal de vocês testarem antes de vocês fazerem cagada no próprio Arduino de vocês. Não, é tipo, você não perde tempo montando circuito, você tem, você não queima os teus negócios, você não solda errado. Quer dizer... Você não pode soldar errado depois de treinar, né? Você vai soldar errado qualquer momento, cara. Então, assim, essas são o que eu acho que seria legal se vocês quisessem fazer. Tenta pegar um modelo aqui do código. Ninguém faz isso, porque eu sempre peço, ninguém faz. Mas, isso aí agora eu ficando chateado, né? Vocês magoam meu coração. Pega isso aqui, dá uma olhada, monta o circuito e abre ele aqui no Tinkercad. Ou seja, você não precisa comprar nada. Você não precisa instalar nada. Você não precisa sequer escrever nada. É só copiar e colar. Poxa vida. É fazer um git clone, um git deploy. Tá ali. E recomendo, é muito legal vocês fazerem isso para vocês verem como é que o mundo real está fazendo coisa. Cláudio, mas o mundo real usa Arduino? É claro que não. Né? Ninguém usa Arduino para coisa séria. Quer dizer, ninguém sério usa Arduino para coisa séria. Né? Mas é muito legal de você poder brincar com isso e na tua casa você trabalhar. Né? Teve um colega de vocês, o Jonas, né? O altão de barbudo. Essa é gente boa pra caramba. Né? Que é um colega de vocês, que o projeto final dele foi um sistema de automação de casa, usando Arduino e Android. Então tinha uma aplicação. Ele ligava as luzes da casa dele, o ar-condicionado, usando o Arduino. Foi bem bacana. Então foi irado, usando esse negócio aí. Ele, se eu não me engano, ele fez de MQTT. Foi maneiro o projeto dele. Estou falando disso aqui, faz 2 anos já, Guilherme? Isso? Sério isso tudo? Ano passado, cara. Então, Que ano passado, cara? Ano passado. Não. Só se foi no começo do ano passado. Não, foi no meio. Foi quando eu entrei para o laboratório. O Jonas já estava nos Estados Unidos na temporada de inverno americana? Eu fui na defesa dele. Ah, já não sei mais. Eu sei que eu tive que ir correndo. Meu Deus, tá lá longe. Pô, lá no H. Bota no repositório aí, Cláudio. Hã? Era só pegar o circular aqui. né? Existia, né? Na época que existia, agora não existe mais. Né? Não, gente, olha só, tem que correr, pô. Tem. Eu fui lá correndo, foi legal, foi Dava bacana. 10 minutos pra ele aqui pra cá. Sim, eu fiz em 5. Porque eu estava atrasado. O problema foi quando eu cheguei no H, eu não sabia a sala, tinha esquecido. Aí tem que voltar aqui pra ver o número. Não, celular, graças a Deus, celular tá... Não, assim, aquele dia tudo queria dar errado. Né? Cara, mas o Jonas era incrível, né? Porque o Jonas tinha uma paz de espírito, assim, tudo tava bom, tudo tava legal, tudo era de boas. Então essa ferramenta Tinkercad é maravilhosa pra isso. Hã? A baiana. Não. Ele fazia snowboard. É. Bota o repositório dele. Não, eu não sei, sei quem é. Agora eu acabei de lembrar. É o Ele era o goleiro do time de controle. Eu nunca Ele fiz era o esse goleiro do futebol time de de controle. controle. Pô, ele era o goleiro do time de controle. Eu nunca fiz esse tipo de coisa. Nossa, foi legal. Ele trabalhou com isso aqui. Então é bem bacana vocês poderem mexer com esse tipo de coisa. E aqui é uma forma muito legal. Né? E assim, e Arduino é a coisa mais ridícula do universo, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Fazer um voice setup e no loop você faz um monte de coisa. Então, inclusive é uma ótima plataforma para quem está aprendendo a programar, usando esses negócios aqui. Bota aí o nome do repositório da rede. Vocês me mandam mensagem. Deve ter, parece que tem, mas eu não tinha. Não, mas agora tá... Tem. Hoje tem muitas escolas de programação de robótica trabalhando com isso. Tem uma área muito grande de robótica educacional. Aqui é o Mindstorms. Isso. Aí depois teve um outro ano que eles ensinaram pra gente encerrar, não sei o quê. Não, teve uma época que eu quase trabalhei na Lego para trabalhar nesse projeto. Foi irado. No meu colégio de bairro tinha robótica, mas eu nunca fiz. É irado, gente. Programa. Eu acho assim, a partir dos 10 anos todo mundo tem que programar. Começava na cidade mesmo. Ok, senhores? Então acho que assim, por hoje chega.